Falando com o Senhor, que culto diferente, que recepção diferente, que adoração diferente, amém? E o Espírito Santo falava ao meu coração que é novidade de vida que Ele quer para nós. Novidade de vida. E na Bíblia, em muitas circunstâncias, o povo louvava, adorava, pulava, celebrava ao Senhor. E muitas vezes, nós não fazemos isso. Devido a alguma religiosidade, devido a alguma coisa. Mas como nós louvamos, somos livres para adorar, para expressar diante de Deus a nossa gratidão. E hoje eu vi algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma irmã muito querida nossa, a irmã Marta. Ela é uma bênção, ela já esteve aqui na igreja. Ela é da igreja CCV Tremembé. E hoje faz exatamente 7 dias que o Senhor recolheu seu esposo. Ele foi fazer uma cirurgia e teve complicações na cirurgia. E nós oramos para que o Senhor o restabelecesse. Ele ficou na UTI, foi entubado, depois saiu do processo de intubação, foi melhorando. E no sábado, na véspera, ele falou de Jesus para quem estava ali próximo dele. E no domingo o Senhor o recolheu. E a irmã Marta, no domingo à noite, estava na igreja. Constrangeu a todos com isso. E hoje pela manhã nós tivemos lá na igreja CCV, Tremembé, encontro de pastores, líderes, e ela estava lá. Nós chegamos juntas. E ela ainda com a voz embargada, cheia de saudade, estava nos pés do Senhor. Esse gesto dela, essa atitude dela, de estar aos pés do Senhor, nos ensinou muito naquela manhã. Aprendemos de muitas formas lá hoje, mas essa atitude, sabe, constrange. E eu já tinha preparado a palavra, e veio bem dentro do que eu quero compartilhar com vocês, que o Senhor me deu. Amém? Vamos orar? Semana passada nós falamos dos corações ensináveis. Corações que são de carne, que o Senhor já trabalhou e que querem continuar aprendendo. Amém? Temos corações ensináveis aqui? Então, amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por nós estarmos celebrando a Ti com alegria, com júbilo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por o Senhor ter nos trazido até a Tua casa nessa noite. Então, fala conosco o que o Senhor quer falar. Trabalha no nosso coração de uma forma maravilhosa, como só o Senhor sabe fazer. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje é Aprendendo a agradar ao meu Deus. Você já percebeu que quando a gente gosta muito de alguém, a gente quer agradar essa pessoa? Amém? Seja um amigo, seja sua mãe, seja seu filho, seu irmão, seu namorado, sua namorada. Não importa. O importa é que se você gosta de uma pessoa, você quer fazer alguma coisa para agradar essa pessoa. Sim ou não? Sim, não é? E a gente tenta agradar de várias maneiras. Tem pessoas que querem agradar dando presentes. Tem pessoas que querem agradar fazendo uma comidinha gostosa. Um doce gostoso. Tem pessoas que querem agradar fazendo elogios. Tem pessoas que querem agradar servindo, cuidando, se preocupando. Tem muitas maneiras que a gente tem de agradar alguém. Amém? Agora, eu te pergunto, você sabe como agradar a Deus?
Você sabe como agradar a Deus? O que você pode fazer para agradar a Deus? Hoje nós vamos compartilhar sobre isso. Amém? A Bíblia diz, não precisa abrir, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí então eu te pergunto, a gente já falou sobre fé, sobre o grão de mostarda, amém? Amém. Falamos que uma fé, como um grão de mostarda, pode fazer coisas tremendas. Mas como ter fé? Você pode falar assim, eu quero agradar a Deus, mas como eu vou ter essa fé que agrada a Deus? Nós vamos falar sobre isso também. Quero te falar uma coisa. Todo mundo que está na Bíblia, que foi escolhido por Deus para estar aqui, para servir de exemplo para mim e para você, eles têm uma característica em comum. Todos que estão aqui. Qual é essa característica? A fé. A fé. Uns têm uma fé, outros têm outro tipo de fé, outros expressam sua fé de um jeito, outros expressam sua fé de outra maneira, mas todos que estão escritos aqui, eles foram homens e mulheres de fé. Amém? Tem uns que se sobressaíram, tem uns que são assim, extraordinários, como Abraão, que foi considerado o pai da fé. Por que a fé de Abraão, considerada extraordinária? Porque ele ia entregar o seu filho para Deus. Porque Deus viu nele um coração que não duvidava. Então, foi chamado o pai da fé. E outros, mesmo na sua pequena fé, reconhecendo que tinha uma pequena fé, o Senhor os ajudou. Porque teve pessoas que precisavam de um milagre e o Senhor falou, mas você tem fé? Tenho, mas se não for suficiente, me ajuda na minha pequena fé. Amém? Então, como é que eu faço para ter fé? Como é que eu faço para ter fé? O bom é que Deus dá para nós tudo direitinho. Se a gente seguir, a gente vai conseguir agradar a Deus, ser vitorioso, viver em novidade de vida. Lembra quando a gente estava aqui fora esperando, e eles aqui dentro tudo quietinho, preparando o cenário para nos receber? Eu falei, gente, é novidade de vida, é novidade de vida. Deus quer para nós novidade de vida. Deus quer para a gente algo novo, algo que a gente não espera. Eu estava ali com uma irmãzinha e a gente falando das nossas dores. Ai, dói aqui. Ai, está doendo ali. Ai, está doendo lá. Ai, ai. Quando entramos aqui, parecia que a gente estava até sem dor nenhuma. Ai, amém. Cadê as dores, irmã? Esqueci. Estou louvando aqui. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. Transformar as nossas lutas em dança. Em júbilo. O nosso pranto em riso. A Bíblia fala disso. Tu transformaste o meu pranto em riso. Encheste os meus lábios de louvor. Amém? Mas para viver tudo isso, a gente precisa aprender. E aqui a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Está em Romanos 10:17. Você não precisa abrir, amanhã o Arthur vai colocar para você. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí eu achei interessante. Falei, nossa, ouvir da palavra? Mas se você está lendo, você não está ouvindo. Sim ou não? Você está lendo. Leia só com os olhos. Como é que você está ouvindo? Porque a palavra é a voz de Deus.
para você. E ela vai falar ao seu coração através do Espírito Santo. Por isso que é o ouvir da palavra. Amém? Não é o ler da palavra, é o ouvir da palavra. O Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. E se você é alguém que quer gravar, que quer inculcar, então leia, e leia ainda em voz alta, para que se torne mais audível ainda. E quando a gente vem à igreja, alguém está lendo a palavra para a gente. Alguém está traduzindo o que Deus quer falar conosco para a gente. Por isso que quando a gente vem à igreja, e quando chega este momento, que é o momento da palavra, é o momento que a gente tem que deixar o nosso coração aberto, para ele se tornar ensinável, para que o que a gente aprenda, a gente inculque, e depois pratique. Porque tudo isso está na palavra. Se você ouvir, não praticar, não te adiantou de nada. Você tem que começar a praticar. Ainda que seja só um pouquinho. Vou te dar um exemplo. Não sei quem já andou de bicicleta aqui. Se alguém falar para você assim, olha, para você andar de bicicleta, você vai, põe seu pé de um lado, o pé do outro, senta no banco, equilibra a bicicleta, pedala e sai andando. Você vai sair andando só porque alguém te falou? Lógico que não. Você vai levar um baita de um tombo. Aí se alguém falar assim, olha, para você andar de bicicleta, você vai ter que sentar, uma perna de um lado, a perna do outro, sentar no banco, procura equilíbrio, vou segurar a bicicleta para você. Ou ainda, se for do meu tempo, põe as rodinhas, uma de cada lado para equilibrar, você sair andando. Depois tira a rodinha de um lado, fica só de um. E depois, tira a rodinha, vai segurando, daqui a pouco a pessoa te larga e você sai andando. Mas isso tem que praticar, porque se tentar só uma vez, não sai andando de bicicleta. Não vai andar. E tem uma coisa muito legal de aprender a andar de bicicleta, que quando você aprende, você não esquece nunca mais. Você pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta. Quando você for andar de novo, você vai dar uma desequilibradinha, mas daqui a pouco você acha e sai andando. É assim também. Uma comparação bem simples que eu estou fazendo para você entender que praticar a palavra, viver da palavra, é assim. É um pouquinho por vez, é um pouquinho por vez. Às vezes vai precisar de rodinha, vai precisar de alguém te ajudando. Às vezes vai precisar de alguém te segurando, te dando a mão. Mas daqui a pouco, você está andando sozinho. Você está indo sozinho. Só que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. 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 E Deus fala conosco de muitas formas. Sua palavra é a forma dele falar conosco. Só que ele usa o pregador. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Às vezes as pessoas têm muitos cursos e eu não estou desmerecendo fazer cursos, pelo contrário. Quanto mais você aprende, mais você conhece, melhor é. Conhecimento não ocupa espaço. Mas o Senhor, Ele transborda além do conhecimento. Tem pessoas que nunca foram numa escola, mas oram, meditam, leem a Bíblia, e quando elas abrem aquela boca abençoada, elas nos ensinam grandemente. Nós tivemos o privilégio de conhecer um pastor, muito estudioso, e ele falou que a mãe dele na fé não sabia nem ler e escrever, mas ela ouvia muito bem, e quando alguém lia para ela um texto, ela gravava o texto e a localização dele. Depois, ela começou a pregar para as vizinhas. Aí ela pegava aquela pessoa que sabia ler e falava assim, abre aí, em tal lugar, em tal versículo, em tal capítulo. É isso aqui que diz aí, ó. É isso que você precisa.
E a casa dela juntava gente, juntava gente. De repente foi ficando muito cheio de gente. Virou um ponto de pregação a casa dessa mulher. E o Espírito Santo usava ela de uma forma tremenda. Esse pastor, que tinha muita faculdade, que tinha muito conhecimento, estava enfrentando uma crise. Foi lá na casa da mulher que nunca tinha frequentado uma escola e aceitou Jesus lá. Aprendeu sobre o Evangelho, ouviu a voz de Deus na boca de quem não sabia nem ler, mas sabia ouvir. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Amém? E hoje, Deus é bom, tecnologia é bom se usada da melhor forma. Se você quiser, tem a Bíblia no celular, para você ler e para você ouvir. Sabia disso? Se você não sabe, fala com as pessoas da mídia aí, que eles sabem te ensinar. Amém? E o Senhor fala conosco através de profetas. Profetas, que são profetas, são pessoas que Deus usa para falar conosco. Aí você fala assim, eu não gosto desse negócio de profeta não. Já fui enganado. Teve gente que falou e não aconteceu. Teve isso, teve aquilo, teve aquilo, teve aquilo. Eu vou te falar uma coisa. Tem um jeito de você não ser enganado. Tem uma forma que você não vai ser enganada. Profeta que é profeta fala o que está na palavra. Fala o que Deus assina embaixo. Se tiver alguma coisa que não está na palavra, não é de Deus, não precisa nem perguntar. Profeta que pega um microfone para te humilhar, para te expor, não é de Deus. Não precisa nem acabar de ouvir, porque Deus não acusa ninguém, Deus não expõe ninguém, Deus trata a todos com amor. A acusação não pertence ao nosso Senhor, amém? Só aí você já diferencia. Profeta que é profeta, você consegue perceber se você conhecer a voz do teu Senhor. Espera aí, o que ele está falando condiz com o que o Senhor pensa. É de Deus, sim. E vai ter, sim, paz no teu espírito. E aí você vai saber que é de Deus. Amém? Tem uma outra forma que você pode ouvir a voz de Deus, aprender com Ele, ter comunhão com Ele, que é a oração. Tem um cânticozinho, não pode falar cânticozinho, né? Tem um cântico infantil, as irmãs das crianças estão lá, então não vão brigar comigo. Tem um cântico infantil, lá da minha época, que diz assim: quem não ora, a Bíblia não lê. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, tem uns dando risada aí, se identificaram, né? Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. É uma verdade tão profunda isso. Tão profunda. O que é oração? A oração não tem uma regra. Interessante que quando as pessoas começam a vir à igreja e a gente fala, faz a oração. Não sei. Falei, sabe sim, sabe. Porque orar é falar com Deus. É falar com o Senhor. Mas como eu disse lá no começo, o nosso Deus é maravilhoso, não é? Ele nos dá um caminho, nos ajuda, nos orienta. Ele prepara para nós condições. E Ele preparou para nós. Abram aí a sua Bíblia agora em Mateus. Capítulo 6. Isso. Por que eu vou falar sobre oração? Porque a oração está ligada
a comunhão com Deus, intimidade com Deus. Se a fé agrada a Deus, a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus, agrada também. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, gosta mesmo, não é só simpatiza. O que a gente quer? Estar perto dessa pessoa, né? Conversar com essa pessoa, se possível passear com essa pessoa, estar junto com essa pessoa. Sim ou não? Sim. E a oração é a forma de nós nos achegarmos a Deus, conversarmos com o Senhor. E aqui, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 5, eu estou usando a Almeida Corrigida. Jesus dá um modelo para nós. E é muito interessante que ele começa assim, o capítulo 5, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Qual é a recompensa? Já foram vistos. Já viram ele orando. Não vai ter mais nada do que isso. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Não vai fazer oração bonita para os outros chegar e falar: nossa, como o Senhor é bonito, hein? Não é esse o objetivo da oração. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe o que eu vejo aqui? Essa oração no secreto, oração no quarto, o começo de andar de bicicleta. Quando você está começando a andar de bicicleta, pelo menos as crianças, elas não começam andando na frente de todos os amiguinhos. Elas começam com alguém que elas têm mais confiança. Porque se cair, se der errado, só aquele que é parça vai ver o erro. Sim ou não? Aí quando já está bom, já está andando bem, já dá uns rasantes, aí vai no meio da galera. Certo? A oração em secreto aqui é o começo da tua vida. Vai fazer parte da tua vida porque você vai descobrir coisas maravilhosas na oração do secreto. Você vai falar para o Senhor coisas que você não vai falar na frente de ninguém. Que você vai falar só para o Senhor. Mas essa oração no secreto, ela vai te possibilitar a depois orar em qualquer lugar. Por qualquer situação, em qualquer circunstância. Não significa que a tua vida vai ser só orar no secreto. Você vai orar. E às vezes vai ser nos locais mais improváveis. Nas horas mais improváveis. Alguém vai olhar e vai falar assim: você é de Deus, né? Faz uma oração aí. Sabia? Vai ser desse jeito. Quando o pastor Jadel começou o ministério dele, e olha que ele lutou muito para não começar, 11 anos. 11 anos o Senhor teve paciência. Se Deus teve paciência com você, Eduardo, com ele também. 11 anos o Senhor o chamou para cuidar de ovelhas. E ele falava para o Senhor: não, eu cuido de violão, instrumentos musicais, pessoal do louvor, desse povo que eu cuido. Ovelha não. 11 anos. Até que chegou um dia que as coisas ficaram mais difíceis. Mais difíceis. E eu falei para ele, olha, faz 11 anos que o Senhor te chama. 11 anos eu também estou aqui, eu vendo o Senhor te chamar e aguardando a sua obediência. Só que, se Deus permitir que aconteça algo com os nossos filhos, para quebrantar o seu coração, isso eu não vou te perdoar. Acorda. Lembra do acorda? Acorda. Aí ele foi ter um particular com Deus. E foi começando a obedecer. Aí um dia,
ele falou para o Senhor: Senhor, se eu mesmo sou chamado para apacentar, para cuidar de gente, fala comigo, mas de um jeito que eu não tenha dúvidas. De um jeito que eu não tenha dúvidas. Fala comigo. Eu não sei porque o Espírito Santo está pedindo para eu contar isso para vocês. E aí ele foi num velório de um bebê, de um casal que a gente conhecia, não eram evangélicos, ninguém da família era. Católicos, não praticantes, outras religiões, e ele estava lá, iniciando o ministério pastoral, mas muito no início, muito no início. E ele foi chamado para ir nesse velório. Foi num dia de semana, eu não fui com ele, eu estava trabalhando. E ele, como tinha flexibilidade de horário, ele foi para estar presente nesse momento difícil. E estava lá, um momento muito difícil, um velório de uma criancinha, de um bebê, a família toda lá. De repente, o pai do menino vira e fala para ele assim: você é pastor, não é? Você é crente, não é? Faz uma oração para nós aqui. Fala umas palavras. E o Espírito Santo falou para ele: eu não te disse que eu te chamei para cuidar? Cuida. Mais ou menos assim, tá? Com as minhas palavras. E ele orou, ministrou a palavra, acalentou os corações e entregou para o Senhor ali, para o que ele foi chamado. Então, queridos, o Espírito Santo fala aos nossos corações. E em um momento ou outro, o Senhor vai usar você, a sua oração, para ser bênção e boca de Deus aonde você tiver que estar. Aí o Senhor ainda fala assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam pelo seu muito falar serão ouvidos. O que é isso? Repetir decoradamente. Como se as várias vezes repetidas trariam então algo. Não pensem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Agora vamos para o 9. Portanto, orai vós deste modo. Eu quero ler com você aqui, não para que você aprenda a oração do Pai Nosso, mas que você saiba que na tua oração existem coisas, existem detalhes, existem características que não podem faltar. Porque às vezes a gente começa a estar orando no automático. E isso não agrada ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando você diz o Pai nosso que estás no céu, você entende que o Senhor Deus não é natural, é sobrenatural. Amém? Então não tem como nós não crermos no sobrenatural de Deus, porque Ele não está nessa atmosfera aqui, Ele está nos céus, Ele é sobrenatural. Amém? Santificado, Ele é santo. Ele é santo e vai permanecer santo. É a sua natureza que não muda e não vai mudar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse versículo é um versículo muito difícil de você orar e praticar. Venha o teu reino. O que você está pedindo? Venha, Deus, o que é teu para mim. O que é teu para mim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, porque no céu já é. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você fala isso de verdade para Deus? Senhor, olha, faz a tua vontade. Ou você fala: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu estou pedindo isso.
Quando a gente lê, também lá em Mateus, buscai primeiro o reino, e todas as coisas vão ser acrescentadas, complementa esse versículo, amém? Porque vindo o reino, seja feita a vontade do reino de Deus, tudo vai ser acrescentado, amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede para Deus a provisão do hoje, porque creia que amanhã vai ser o hoje daquele dia, e o Senhor vai dar também, amém? Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tenho aprendido isso, irmãos, de uma forma dolorida, porque eu sou ansiosa. Então eu quero o amanhã, o depois da manhã, semana que vem, eu quero tudo planejadinho, eu quero tudo certinho. Não tem problema em planejar, não é pecado planejar. O pecado é você viver no amanhã, no depois da manhã, e não celebrar a Deus o seu dia de hoje. Não glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo seu dia de hoje. Viva o dia de hoje. Você comeu, você bebeu, você viveu o dia de hoje, celebre o dia de hoje. Porque quando chegar o amanhã, você vai pedir para o Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A saúde nos dai hoje. A bênção nos dai hoje. A tua provisão nos dá hoje. O teu discernimento hoje. E amanhã, quando aparecer o amanhã, vai ser o hoje. Amém, igreja? Porque as preocupações, elas nos consomem. E eu tenho convivido com muita gente preocupada. Muita preocupação. Os dias não são fáceis. Tudo que a gente tem que dar conta não é fácil. Então a gente foge da preocupação de algum jeito. Tem uns que dormem. Tem uns que comem. Tem uns que se viciam. Tem uns que debandam. Tudo para lidar com o quê? Com a preocupação. Com as ansiedades. Com as angústias. Por quê? Porque não está vivendo o hoje. Não está pedindo para o Senhor o hoje. Não está buscando o reino hoje. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Aqui, dívidas, pode incluir nisso as ofensas, os pecados, as falhas dos outros conosco. Porque a Bíblia diz assim, a ninguém devais, a não ser amor. E as pessoas, quando nos ofendem, elas estão em dívida conosco. Existem dívidas financeiras e existem dívidas que são dívidas de amor, dívidas de gratidão, dívidas de reconhecimento. E isso tem demais. Tem muita gente endividado de ingratidão. E tem muita gente doente por causa da ingratidão dos outros. Magoados pelos outros, feridos pelos outros. E aqui o Senhor nos ensina que nós precisamos perdoar. Perdoar quem nem te pediu perdão. E a gente tem um exemplo muito grande, muito lindo, muito maravilhoso nisso. Porque Jesus pediu para o Senhor para passar o cálice, sim ou não? Fomos ministrados sobre isso. E o Arthur colocou sobre isso hoje no grupo. Deu uma entradinha nisso. Que o Senhor pediu para passar o cálice. Mas ele foi submisso à vontade do Pai. E foi para a cruz. E quando ele estava ali, na cruz, as pessoas pediram perdão para ele. E o que ele falou para o Senhor? Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Então a gente precisa perdoar quem nem nos pediu perdão. Amém? O Senhor já nos perdoou. Por isso que enviou Jesus.
E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Gosto desse final, sabe por quê? Porque todos os versículos que a gente leu, para cumprir o Pai Nosso, só é possível porque de Deus é o reino, de Deus é o poder e dele é a glória para sempre. Por isso que se termina o Pai Nosso dessa forma. Para você cumprir o Pai Nosso, precisa de alguém que tenha todo o poder, todo o reino e toda a glória. Senão você não cumpre, você está falando só da boca para fora. E esse versículo que diz, não nos deixe cair em tentação. Ei, irmão, ei, irmã, se você não pedir para o Senhor te guardar, você cai em tentação toda hora. Você peca toda hora. Que tem gente que mensura pecados. Ah, pecado é trair. Pecado é roubar. Pecado é matar. Pecado é vício. Ei, querido, fofoca é pecado. Ei, querido, mentira é pecado. Ei, se o seu sim não for sim, e o seu não for não, é pecado. Se você não der para Deus o primeiro lugar, é pecado. Se você colocar qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa, seja mulher, filho, marido, no lugar de Deus, é pecado. Se você falar mal, é pecado. Se você usar a sua boca para amaldiçoar, é pecado. Se você não usar a sua boca para abençoar, você está fora da palavra. Então, o que é tentação? É tudo. É tudo. Abre o seu celular. A sua última pesquisa, onde o seu olho parou, mais do que alguns segundos, o algoritmo já reconhece que aquilo te interessa. Você nem vai precisar pesquisar de novo, ele já vai te mandar. Sabe o que isso significa? Que se seu olho parar em algo que não deve, uma vez, o seu celular vai te mandar várias vezes sobre aquilo. Aí você fala, nossa, eu nem estou vendo essas coisas, o celular que manda para mim. Ó. E vai ser assim. E da outra forma, se você procurar o que acrescenta, o que abençoa, o que cresce, ele vai te mandar mais menos, viu? Pesquisa sobre a Bíblia, para você ver se ele vai te mandar toda hora. Não vai. Mas pesquisa algo indevido, imoral, para você ver se não vem milhares. Vem milhares. Então isso se chama tentação. Sabe quando você sai da igreja? Presta atenção, irmãos. Presta atenção para inculcar. O Paulo olhou até assim por cima dos óculos. É isso mesmo, varão. Presta atenção que é para tu também. Você sai da igreja, aquele culto abençoado, vira a esquina, vem um enviado do inferno e dum, dá uma fechada em você. Você vai abrir a boca para... Não, fecha. Fecha essa boca. E fala, Senhor, me guarda. Me faz ser santo nesse volante, Deus. Porque o lugar difícil de ser santo, de ser mulher de Deus, de ser homem de Deus, é atrás de um volante. Sim ou não, igreja? É, e está cada vez mais difícil. Porque parece que se você estiver lá, Deus é bom, colado no seu carro, ou se você não tiver, os enviados do inferno vêm exatamente no seu, para te fechar, para te empurrar, para te trazer problemas. É aí que você precisa mostrar
que você vai pedir para o Senhor te livrar da tentação. E se isso te faz pecar, irmão, então pede dobrado. Antes de ligar esse carro, antes de pôr a chave na ignição. Senhor, o Senhor sabe o que eu passo aqui. Então me guarda. Faz essa oração se você tem coragem. Faz essa oração para você ver se o sobrenatural de Deus não vai fazer diferença. Faz essa oração e fala para Deus: Senhor, envia os teus anjos a me guardar. Para você ver se não vai ter diferença. Porque parece brincadeira, mas não é. Existe um espírito perturbador no trânsito, que leva a vidas. Porque brigas de trânsito muitas vezes resultam em morte. Em morte. Livra-nos do mal. Qual mal, irmãos? Todos os males. Todos os males. O Senhor pode nos livrar. O Senhor pode nos livrar. E Ele nos livra. Tem muitos livramentos que a gente percebe. Nossa, tive um livramento. Meu Deus, que livramento. Só que eu vou te dar uma notícia. Você nem imagina a quantidade de livramentos que você tem e não percebe. Você não imagina. Sabe por que você não sabe? Porque os seus olhos espirituais não estão abertos. Então você não vê a quantidade de demônios, você não vê a quantidade de mal que existe. E, consequentemente, você também não vê a quantidade de anjos que o Senhor põe para te guardar, para te proteger, para te livrar. Amém? Eu trabalho numa escola. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu falo: Senhor, eu te agradeço a quantidade de anjos que o Senhor manda para as escolas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Porque a escola é um local maravilhoso, mas é um local também que pode ser perigoso. Porque as crianças são desafiadoras. Elas querem extrapolar os seus limites. E quem que está ali para guardar, para segurar, daquele pezinho não tropeçar, daquele pezinho não escorregar, dela não cair? Os anjos do Senhor. Amém? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso dispor. Amém? Eu não estou me sentindo protegido. Então ora, crente, pede para o Senhor mandar os anjos. Pede para Ele te guardar. Pede para Ele enviar. Amém? Então isso é algo muito, muito especial. E o que eu quero te dizer? Ore em nome de Jesus. A tua oração tem que ser em nome de Jesus. Por que tem que ser em nome de Jesus? Porque Deus te vê através do sangue que Jesus verteu. Por isso que Deus te vê. Porque Ele derramou o sangue dEle por você. Então, quando você ora e fala, é em nome de Jesus, o Senhor fala, opa, tem um filho meu chamando. Porque quando você reconhece Jesus, você passa a ser filho, você passa a ser filha. E antes você era criatura. Criado por Ele. Criado por Ele. Mas quando você o reconhece, você passa a ser filho. Amém? E sabe algo muito interessante? Lindo, lindo, lindo. Que quando você aceita Jesus pela fé. Porque você não viu, você não estava lá, mas essa história entra no teu coração e você acredita. Você acredita pela fé. A fé é isso. É as coisas que a gente não vê, mas a gente crê. A gente crê. A gente crê. Eu não estou vendo a minha família nos altares de Jesus, mas você crê? Então você vai ver. Eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Porque a fé é o firme fundamento do que a gente não vê. Amém? Glória a Deus por isso. Não ore cumprindo o protocolo.
Ai, sabe aquela oraçãozinha batida? Ai, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, amém. Protocolo. Não. Seja curto, seja cansado, ore com amor. Senhor, hoje eu estou pó, hein? Estou cansada. Mas, Deus, eu tenho que te agradecer. Porque, olha, venci esse dia terrível, difícil, cansativo. Estou aqui, Deus. Agora, o Senhor que dá o sono, restaura a minha força para amanhã. É diferente ou não é? E foi tranquilo, foi rapidinho. Amém? Sabe uma oração que é maravilhosa e que tem pregadores do mundo inteiro falando sobre ela? A oração da palavra. Ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Então dá ordem aos teus anjos para que eu sinta que aqui, tem muitos anjos do Senhor. E você vai sentir. Porque Deus zela pela sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Senhor, na tua palavra em Isaías 40 diz que os que estão cansados renovarão as suas forças em ti. Os que estão cansados, Deus, renovarão as suas forças. Eu tenho me sentido cansada. E eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, esse cansaço que eu estou sentindo, o que é isso? Será que eu estou doente? O que está acontecendo comigo? Deus, estou cansada. E eu fui estudar a palavra. E eu aprendi que sozinho nós ficamos muito cansados. Muito cansados. Mas a palavra do Senhor em Isaías 40:31 diz que se a gente estiver no Senhor, se a gente buscar o Senhor, se a gente invocar a presença do Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Amém? Nós vamos aprender a agradá-lo. Nós vamos ler a sua palavra e vamos entender a sua palavra. Vamos orar e vamos ter comunhão com Ele. Vai ser um relacionamento de pai e filho. Às vezes há uma dificuldade da pessoa entender o que é um relacionamento de pai e filho. Se teve na sua vida uma dificuldade de ter um pai terreno presente, um pai que cuidou. Então, quando falam relacionamento de pai e filho, fica meio assim, quê? Mas só que o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento abrangente. Deus cuida de nós de uma forma totalitária. Que até quem nunca teve pai, não teve mãe, não teve nada, entende que está sendo amado. Entende que está sendo cuidado. Entende que está sendo protegido. Amém? Por quê? Porque Ele é Deus. Ele sabe como fazer. Ele sabe como te tocar. Amém? E para terminar, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Você vai ler lá, tudinho na sua casa. E eu vou falar para você do que se trata esse salmo. O Salmo 42, ele fala de esperança renovada. Ele começa dizendo que a alma está abatida, que está triste, está tudo ruim. Mas no versículo 8, diz assim: contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e à noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Amém? Se você ler o Salmo 42, você vai ver que quem escreveu esse salmo, o salmista, estava abatido, triste, ansiando por Deus, ansiando de ter de Deus algo para resolver. O versículo 3, eu falei, Deus, versículo 3, veja quem se identifica com o versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus?
Quando a gente está triste, a gente chora. E às vezes ninguém sabe que a gente está triste. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe as lágrimas que você derramou. O Senhor sabe que você anda passando. O Senhor sabe suas angústias e aflições. Por isso você está aqui hoje. Porque você foi recebido com louvor, com júbilo, com alegria. Mas o Senhor também sabe que você tem chorado. E hoje o Senhor está te chamando para uma reconciliação, uma comunhão, para que a alegria tome conta do seu coração. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? É a gente entrar por essa porta, doendo o joelho, doendo a coluna, doendo o ombro, doendo não sei aonde, mas entrar louvando. É a gente saber que tem um monte de coisa para resolver, mas a gente entrar louvando. É a gente saber que a gente venceu o nosso eu para estar aqui hoje. Vencemos muita coisa para estar aqui hoje, mas nós vencemos. Amém? Então eu quero que você abaixe sua cabeça. A oração é a nossa sobrevivência. Uma oração que dá resultado é aquela oração que a gente coloca a nossa vontade dentro da vontade de Deus e fala: Deus, minha vontade é essa, mas eu vou entregar, vou abrir mão da minha vontade para que o Senhor faça a sua. Uma oração que agrada ao Senhor é uma oração que não é fingimento. Senhor, o Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe que eu estou falhando, o Senhor sabe que tem tanta coisa que eu preciso melhorar, mas eu estou precisando da tua ajuda para conseguir fazer tudo isso. Essa é uma oração que Deus se agrada, porque é uma oração sincera. O Senhor precisa de corações sinceros. Não é de perfeição que Ele precisa, porque Ele sabe que somos imperfeitos. Mas Ele precisa de corações que desejam estar na presença dEle. Desejam ser cuidados por Ele. Desejam ser ensinados por Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite pela celebração que nós tivemos aqui. Como fomos recebidos, como o seu amor nos envolveu, como a tua palavra cuida de nós, nos ensina a estarmos mais pertinho do Senhor, mesmo com as nossas falhas, mesmo nos entendendo que somos tentados e muitas vezes falhamos, mas nós precisamos mudar, Pai. A cada dia uma mudança, a cada dia um passo na direção de andar perfeitamente diante de Ti, Senhor. Cuida de cada um que entrou aqui hoje, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe das lágrimas que cada um derramou essa semana. Mas a Tua palavra é tão linda que diz que o Senhor recolhe nossas lágrimas. Nem as nossas lágrimas o Senhor deixa se perder. O Senhor recolhe nossas lágrimas, meu Deus. Muito obrigado por um Deus de amor assim. Muito obrigada, Deus. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite, cada um que entrou aqui sinta esse amor. Sinta que o seu amor cuida de nós. Que o seu amor, apesar das lutas e dificuldades, não nos deixou em nenhum momento. O Senhor nos deu tantos livramentos. Mesmo quando a gente te desobedeceu, o Senhor continuou nos livrando. É o teu amor. Nos ajuda a retribuir esse amor. Nos ajuda a te agradar, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Abençoa cada um nessa semana. Que essa palavra possa gerar vida na nossa vida. Que possamos orar mais, que possamos ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra. Pois eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.